Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Trilhar dos Itinerários Formativos, um quadro do podcast do Instituto Reúna que procura, em 4 episódios, discutir e debater assuntos sobre ensino médio e os itinerários formativos. Felipe Michel, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Priscila, é uma satisfação estar com vocês, poder participar aqui junto com o Instituto Reúna desse podcast, trazer a perspectiva de onde eu falo, né, dos conselhos e do FONSED. Eu sou atualmente o presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação, que reúne os meus pares, os 27 presidentes, representantes de conselhos de cada uma das unidades da federação. E os conselhos têm essa atribuição, assim, que é importante em relação às políticas, do ensino médio nesse caso, que é regulatório, que é fiscalizatório, que é consultivo e também deliberativo. Então a gente vem acompanhando esse movimento de reforma como conselhos, né, há décadas já, e eu tenho uma satisfação muito grande de participar disso, que a minha formação foi nessa direção também de trabalhar com políticas educacionais e poder contribuir, né, para avançar especialmente com o atendimento dos nossos estudantes no Brasil como um todo, e aqui em Minas Gerais, de onde eu falo, tem sido também um desafio muito grande e muito em troca com outras organizações. Então já até aproveito para parabenizar o Instituto Reúna pelo trabalho que vocês vêm fazendo nesse percurso também. Para nós é muito importante conseguir ter a perspectiva de uma pessoa que está no trabalho muito próximo das redes, porque em última instância as redes têm a missão de implementar a política. E nesse sentido, eu gostaria de começar perguntando por que a mudança da arquitetura curricular do ensino médio tem sido um assunto que tem gerado dúvidas e inquietações para diferentes partes da comunidade escolar. Contextualizar, os conselhos de educação, a gente não faz uma execução de política pública, não faz por exemplo, gestão de escolas. Mas nesse papel regulatório que a gente tem, as normativas são construídas nos âmbitos dos conselhos, né? A gente tem sempre uma legislação de referência, no caso do ensino médio, a lei nacional, tem resoluções que vêm do Conselho Nacional de Educação, e em cada unidade da federação tem uma adaptação para a normativa que vai considerar as peculiaridades daquela unidade da federação, tendo como pano de fundo as referências nacionais. Nessa regulação, casada com a fiscalização, os conselhos vêm acompanhando as discussões e participando delas ativamente, porque é como se fosse uma instância que delibera sobre as regras do jogo. Todo mundo está envolvido no jogo, com papéis de atores diferentes, mas a gente tem um desafio significativo, que é dizer o que pode, o que não pode, o que deve ser feito, o que é proibido de ser feito a partir dessas normativas. E aí, quando a gente pensa no ensino médio, a reforma que a gente está vivendo agora, é uma situação muito delicada, assim, é muito sensível, porque essa arquitetura muda muitas coisas significativas. Respondendo à pergunta, acho que eu destacaria 3 pontos, que alcançam tanto as redes públicas quanto privadas, que estão com a maioria, né, das matrículas de ensino médio no Brasil. Tem um percentual, sempre bom lembrar, que estão nas instituições federais, outros já têm escolas municipais de ensino médio, mas mais de 80% das matrículas são nas escolas estaduais, por isso esse é tão caro para os estados. A legislação também fala que a prioridade do atendimento na educação secundária é das secretarias estaduais de educação, e ali em torno de 10% estão nas escolas privadas, que são reguladas pelos conselhos estaduais. Para destacar 3 pontos, como eu falei, acho que o primeiro é que é a última etapa da educação básica, e isso impacta a vida de todos os nossos estudantes e, por consequência, das suas famílias também. E isso é muito recente. Para nós, que estamos vivendo esses momentos atuais, às vezes não é tão explícito como essa transformação histórica é muito recente para o país como um todo, e, portanto, para os sistemas, para as instituições envolvidas. Foi só com a emenda constitucional número 59, que é de 2009, que o ensino médio se tornou de fato obrigatório para todas as pessoas. Antes havia incentivos legislativos para a expansão da oferta, mas até os anos 2000, por exemplo, 20 e poucos anos atrás, a gente não tinha nem metade dos jovens de 14 a 17 anos frequentando o ensino médio. Era a minoria, portanto. E hoje em dia a gente já está aí nos patamares dos 80%. Por que isso é significativo? É porque é inédito para o país. Tem mais de 80% das nossas juventudes passando por essa transição da vida como crianças para a adolescência, como intermediação da escola. Durante o seu processo de escolarização não era assim, não foi sempre assim, embora nos pareça muito óbvio que deve ser assim, e que é um atendimento necessário de um direito muito básico, ter acesso à educação básica, da educação infantil
até o ensino médio. E, então, assim, é muito recente, e junto com isso, no mesmo ponto, é de que é a última etapa da educação básica. Então, ela é muito definidora de que oportunidades vão, de fato, ser oferecidas às nossas juventudes, com possibilidade de, na saída, ter um outro encaminhamento. E aí, eu acho que esse é um segundo ponto, do porquê que é um assunto tão sensível. No Brasil, não é garantido que todo mundo vai fazer curso superior, que todo mundo vai fazer curso técnico, mas é ali, nessa transição do ensino fundamental até o ensino médio, na saída do ensino médio, que se define que trajetória pode seguir, né? Ela pode mudar ao longo da vida, mas ali é que vai dizer, olha, vai ter continuidade de estudos, você está preparado como estudante para fazer um curso técnico ou para fazer um curso superior, para fazer o Enem ou o vestibular? Está preparado para inserção no mercado de trabalho, que é um desafio muito contemporâneo nosso, mas também histórico, secular, dessa expansão, da valorização da qualificação, da oferta de educação técnica profissional no Brasil e as reformas do ensino médio. Então, essa dualidade é importante também, porque ela é definidora, de certa forma, do caminho imediato da saída do ensino, da educação básica, da saída da educação básica, do pós-médio. Depende da trajetória durante o ensino médio. E um terceiro ponto, eu acho que é a questão dessa mudança ser muito estrutural, sabe, Priscila? Porque se muda a arquitetura, e está mudando junto com o conteúdo, né? Também é recente a definição de uma base nacional comum curricular no Brasil, muda todo o resto, mudando o conteúdo, mudando a arquitetura. Então, como vai ser a gestão da rede no âmbito das secretarias estaduais de educação ou das redes de escolas privadas? Como que é a gestão da escola, a gestão da sala de aula pelo professor, a experiência do estudante? Tudo isso transforma o jeito que o nosso sistema está organizado, vai impactar a alocação de professores. Quais que a gente já tem formados ou que precisam de uma formação continuada para atender essas novas especificidades do ensino médio. Tem uma mudança que já começou desde a BNCC, mas que continua em andamento, que é a mudança do material didático, com o Programa Nacional do Livro Didático, sistemas com apostilas. Todo o material didático a ser utilizado passa por uma reorganização da concepção de áreas de conhecimento com os componentes curriculares, dado o que é considerado como formação geral básica e o que é um aprofundamento nos itinerários. O uso dos espaços físicos muda. Você vai distribuir uma mesma geração de ensino médio por aulas concomitantes que fazem parte de itinerários diferentes, para que sala de aula que vai, que horário que a aula começa e termina. Isso gera, por exemplo, desdobramentos para outras questões que não são, às vezes, muito explícitas, mas muito complexas. Por exemplo, transporte escolar e merenda. Se os estudantes ficam mais tempo nas escolas, precisa repensar a forma de alimentação. Vai ter uma outra refeição, qual refeição que é essa, que horário isso tem custo associado. Se muda o horário de entrada e saída na escola, impacta o transporte escolar. Isso, por exemplo, impacta a vida das famílias. Pode ter um estudante que está no ensino fundamental e ele tem 5 horários por dia e o do ensino médio tem 6 horários por dia. Como que a escola e a família se reorganiza para esse atendimento? Se a mudança da arquitetura, ela impacta em tudo isso e reverbera no papel de atores fundamentais, que é assim, tem que ter as regras do jogo e cada um tem um papel a desempenhar nesse jogo. Então, o diretor da escola, como liderança instrucional, tem que coordenar tudo isso. Tem que coordenar, por exemplo, qual que é a formação necessária dos professores para atender os componentes curriculares tradicionais, mas também quando ele vai para um aprofundamento ou trabalha com interdisciplinaridade. O coordenador pedagógico precisa acompanhar o trabalho dos professores, mas há também a expectativa do estudante ter flexibilidade e protagonismo na escolha da sua trajetória. Como ele apoia o papel dos professores e dos estudantes nessa trajetória, pensando que existe uma vida pré-ensino médio, de onde esses estudantes vêm, e que ele está ali moldando o caminho para o pós-ensino médio, que é para onde ele vai quando sair da escola. Isso impacta muito a vida das pessoas, sejam pais, mães, responsáveis ou os próprios estudantes, como os outros atores políticos e os técnicos também das secretarias e escolas. Então, o assunto da arquitetura curricular no ensino médio é muito sensível por todos esses desdobramentos e alcances também. Felipe, você trouxe na sua resposta que a etapa do ensino médio é muito importante porque ela influencia os caminhos futuros dos estudantes e, por isso, a importância de se pensar com cuidado no processo de construção da arquitetura curricular, porque tem uma série de nuances que precisam ser consideradas ao longo desse processo. E tem um outro elemento que também causa dúvidas e inquietações, inclusive a gente falou bastante sobre ele no episódio com a Alciele, que é a flexibilidade curricular. Então, eu queria saber, na sua perspectiva,
Quais são os pontos de atenção que as redes de educação precisam ter para dar conta desse elemento durante a implementação? Até muito pouco tempo atrás, o ensino médio era engessado. Então, para qualquer estudante, em qualquer lugar do Brasil, só havia uma possibilidade de cursar do primeiro ao terceiro ano uma matriz curricular fixa e comum para todas as pessoas, que reverbera no que é o processo seletivo para o ensino superior, por exemplo, que não passou por uma revisão ainda, precisa passar, que é o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, se não tinha essa flexibilidade, não tinha essa possibilidade de protagonismo juvenil, de escolher a própria trajetória, e era tido como uma jabuticaba, né, uma coisa que a gente fala muito para o Brasil, quando só tem aqui, não tem em outro lugar, era uma jabuticaba. Há muito tempo se falava dessa necessidade de diversificação de trajetórias. Na própria Lei de Diretrizes e Bases, traz uma perspectiva de diversificação curricular, inclusive para o ensino fundamental, não só para o ensino médio, mas que não se traduzia em movimentos, em ações assim concretos que geravam a possibilidade de flexibilização. O que a gente tem, desde ali, especialmente 2017, 2018, com a reforma do ensino médio, essa construção de um espaço de protagonismo juvenil com uma flexibilidade para a própria formação. A leitura que nos traz para o momento que a gente está vivendo, Priscila, a reforma da reforma, né, ou um novo capítulo dessa construção consensuado, né, assim, há divergências, há ponderações diferentes, mas que talvez a flexibilização tenha sido ampla demais. E aí foram muitas as dificuldades de execução e de implementação, com, por exemplo, o sexto horário do diurno, que é essa expansão só para quem estava no ensino médio, de 800 horas por ano para 1.000 horas por ano, para dar 3.000 horas no total, muitas vezes feito com sexto horário, mas isso descasou as rotinas das escolas quando tinha toda a educação básica cumprindo uma mesma carga horária. O que muitos de nós discutimos nos conselhos, e estamos atentos nesse momento, é para isso. As modalidades de educação de jovens e adultos, de educação quilombola, indígena, exigem uma série de especificidades, porque a flexibilização não é só por se tratar de juventudes, mas também por se tratar de comunidades e grupos a serem atendidos, que têm direito ao atendimento, tem outras especificidades. A mudança agora, me parece, é uma de dar um passo, de diminuir essa amplitude. Pensando aqui na sua pergunta, alguns pontos importantes para estarem no radar das escolas e das redes. A mudança, por exemplo, da formação geral básica é crucial. Antes da reforma, 1.800 horas, mudou para 3.000, e agora tem um movimento, dada a Lei Federal 14.945, que é 2.400 horas de formação geral básica, ali considerando as áreas do conhecimento para todo o coletivo de estudantes. Isso, estou pensando na carga horária do ensino médio regular de 3.000 horas. E tem o itinerário formativo agora, que as escolas vão oferecer, que é para a formação como aprofundamento de estudos nas áreas do conhecimento ou na parte de formação para a educação profissional e tecnológica, com 600 horas aí no ensino médio regular. Essa mudança de composição da carga horária já é fundamental. Antes, 1.800 horas de formação geral básica, agora para 2.400, e essa complementação com o itinerário formativo de aprofundamento ou a formação em curso técnico. Deriva uma necessidade de reorganização, de como que esses caminhos vão ser construídos para atender os estudantes. Inclusive, como que vai se dar o processo de apresentar os itinerários aos estudantes para que eles possam escolher, e como vai se dar de fato a oferta na escola para atender os estudantes que lá estão, considerando as especificidades das redes e das escolas. Vou dar um exemplo, voltando aqui no que a gente falou do noturno, e os conselhos estão se debruçando sobre isso, estamos nos debruçando sobre isso, para discutir as nossas normativas. O noturno tem uma complexidade muito grande de falar que teremos 3.000 horas do ensino médio, 2.400 de formação geral básica, mas é muito difícil estender para ele começar mais cedo, porque está atendendo um estudante trabalhador ou responsável por um núcleo familiar. A legislação agora permite a educação mediada por tecnologia. E outras formas de adaptação disso na prática precisarão ser consideradas para ter essa flexibilidade e o atendimento desses estudantes que têm necessidades muito específicas. Acho que essas são as principais, assim, em resumo, né? É necessário uma reorganização, seja pela Secretaria Estadual de Educação, pensando nas escolas estaduais, seja das redes de escolas particulares, porque a legislação mudou com esse novo arcabouço legal, que é a Lei Federal 14.945, e tivemos também 2 resoluções novas do Conselho Nacional de Educação. A número 2 do ano passado, que são as novas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, e a resolução número 4, agora de 2025, homologada agora em maio, que trata dos parâmetros nacionais para os itinerários formativos de aprofundamento.
Então, como tem um conjunto de regras atualizado, todos os envolvidos precisam revisitar, né, os seus planos de oferta para adequar. E nós dos conselhos também estamos olhando para isso, para atender todo estudante e por esse cuidado adicional que é nas modalidades de ensino, destacando aí o noturno, das concepções, por exemplo, para citar mais um, que é escolas grandes e municípios grandes, ou escolas pequenas e municípios pequenos, tem uma particularidade muito significativa. Lá na exposição de motivos do Ministério da Educação para o Congresso, já dizia que 51% dos municípios brasileiros tem apenas uma escola pública estadual de ensino médio. Então deve ter uma turma de primeiro ano, uma de segundo, uma de terceiro. A gente está vivendo esse movimento de fundamental ter flexibilidade com protagonismo juvenil, dadas umas restrições que agora diminuem a amplitude do que a gente vivenciou nos últimos anos e percebeu pela implementação que ainda era inviável de fazer daquela forma. Felipe, você comentou que estamos vivendo a reforma da reforma, que mostra que essas discussões e normativas não são novas, e que temos algumas experiências de implementação. Considerando que esse processo teve início em 2017, você conhece exemplos de adaptações realizados pelas redes que valeria a pena compartilhar? Bem, Priscila, tem acho uma transição histórica que a gente está vivendo agora. Essa legislação toda que eu comentei, ela mira o ano de 2026. Todo mundo saiu de um mesmo universo em 2017, 2018, para chegar num horizonte de ensino médio que mudou ao longo do caminho. Então, a gente saiu do mesmo lugar e agora tem que chegar num outro destino, que é o de atender a Lei 14.945, a resolução do Conselho Nacional número 2 e número 4. Só que os estados, a Bahia, o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte, aqui em Minas Gerais, cada um seguiu um caminho. Então, tem uma adaptação disso para 2026, que é importante dizer que é difícil até considerar que as práticas anteriores são referências muito completas, porque elas estavam embasadas em outro universo de parâmetros, de leis, até de percepções do significado do que está sendo trazido com os elementos que compõem esse ensino médio. Eu acho que todas as redes buscaram fazer as suas adaptações, todas elas aderiram e estavam oferecendo, no âmbito do novo ensino médio, as suas propostas. É importante dizer, e esse contexto também que é boa prática, que a gente foi atravessado por duas situações atípicas. A primeira é da pandemia. Esses 2 anos da pandemia, nesse percurso recente, de quando a reforma começou até agora, trabalhou bastante, né? Boas aprendizagens. Para citar um bom exemplo, boas práticas que a gente vai poder lançar a mão agora para esse novo horizonte, o uso de tecnologias. As atividades não presenciais durante a pandemia precisaram ser construídas, precisaram ser adaptadas e geraram um horizonte diferente de capacidade instalada nos estados e nas escolas para trabalhar com isso. E, ao mesmo tempo, a gente está vivendo esse boom de discussões sobre inteligência artificial, o uso de grandes bases de dados, de tecnologia, estatística aplicada para gerenciar informações e transformar vários negócios e processos na sociedade, inclusive na educação. Então, acho que tem uma aprendizagem decorrida do uso dessas tecnologias que está impactando o que está acontecendo agora e vai impactar o que tem pela frente também. Acho que tem um elemento importante casado com isso para dizer também, que é trazer sentido do que é visto como esses componentes de forma integrada. A gente tem a formação geral básica, tem o itinerário formativo, mas tudo isso é uma formação como um todo do ensino médio que as redes vêm construindo para atender. Revisitar o tempo que eu falei de pensar o ciclo de vida dos estudantes, que ainda que eles migrem de escolas ou de redes, fazendo transferências, até entre público e privado, tem uma consistência no que ele vem fazendo antes do ensino médio, o que ele vai fazer depois do ensino médio, de onde ele está vindo e para onde ele quer ir. Eu acho que esses pontos da experiência vão iluminar o caminho que a gente tem pela frente, mas não é só um desafio de replicar ou de continuar avançando. Tem uma revisita necessária, porque mudou os referenciais que a gente tem para essa oferta também. E aí é muito importante ter as trocas entre as redes no âmbito do CONSED, do Conselho de Secretarias Estaduais de Educação, no âmbito do FONSED a gente tem feito essas trocas para conversar e ver como estamos resolvendo os problemas em diferentes unidades da federação para iluminar o caminho também para essa implementação, especialmente a partir de 2026 agora. Felipe, ao longo da sua fala, você trouxe as mudanças recentes da legislação, que ainda está em definição e como as redes, as escolas e instituições de educação podem se preparar nesse meio tempo enquanto essas definições ainda se encaminham. E como os conselhos podem apoiar?
Importante ponto, ele já nos alcança, né? As escolas, os conselhos já estão atentos a essas mudanças, com uma ansiedade que é de todo movimento de mudança. As escolas já estão cientes dessa nova legislação nacional, especialmente da lei, né? Foi o que eu mencionei. A Lei 14.945 saiu no ano passado e trouxe essa mudança de concepção para a oferta do ensino médio. O que a gente já tem também, tinha comentado, as 2 resoluções do Conselho Nacional de Educação, uma do final do ano passado, de novembro do ano passado, que fala das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, e uma de agora, mês de maio de 2025, em que estamos, que fala dos parâmetros nacionais dos itinerários formativos de aprofundamento. Se a primeira atualizou essas diretrizes curriculares, a segunda traz uma nova concepção de como essa carga horária que é flexível deve ser concebida e oferecida para os nossos estudantes. É um insumo para o trabalho que a gente tem feito nos conselhos estaduais de educação, que vão revisar as orientações locais. É muito importante a gente ter em mente essa redistribuição da carga horária, agora 2.400 horas para a formação geral básica, 600 para os itinerários, e que elas podem combinar um aprofundamento numa área do conhecimento, ou de 2 em 2, ou todas as 4 áreas do conhecimento, que eu comentei mais cedo também, uma possibilidade para itinerário integrado, que talvez seja a forma de contemplar as escolas pequenas e as cidades pequenas, que é um universo muito grande no Brasil, atendendo os estudantes que, com perspectiva dos projetos integradores, vão também ali ter uma passagem pelas 4 áreas do conhecimento, mas uma forma de abordar com seus planos individuais de estudos como que eles vão se preparar, né, para a próxima fase na vida. Todos os conselhos vão ter que regulamentar isso, cada conselho individualmente. Mas no âmbito do FONSED, do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, nós já estamos fazendo trocas em relação a isso. A gente tem uma frente de trabalho que coordena encontros a cada 2 semanas, às vezes semanalmente, para discutir e ponderando como faremos as nossas atualizações, e estamos buscando construir um material de apoio para sedimentar essas principais mudanças e favorecer o trabalho dos nossos colegas de adequação. O que as escolas já estão fazendo também, né? É um espaço de muito estudo, Priscila, para a gente dos conselhos e para as escolas também. Já conhecem a lei federal, já tem as 2 resoluções do Conselho Nacional, já podem se debruçar sobre isso, entendendo que vai precisar atualizar a matriz curricular, a forma de alocação de professores, o processo de informar isso para os estudantes e permitir a eles, né, que se preparem para o ingresso num ciclo diferente. O arcabouço legislativo mudou, estudá-los para, na sequência, realizar os ajustes que vão contemplar o ano letivo de 2026. A nossa expectativa é essa, que no começo do segundo semestre já teremos também mais informações, né, sedimentadas por parte do FONSED, por parte de outros grupos também. O CONSED está discutindo isso pelas secretarias estaduais, as organizações que reúnem as escolas privadas estão discutindo isso, as escolas confeccionais, e aí esse período vai ser o de adaptação da previsão do que a gente está oferecendo em 2025, que essa geração atual passa por um ensino médio que é provisório, nos organizando para o que vai ser em 2026. A previsão é de que no começo do segundo semestre haja uma sedimentação disso, uma manifestação do FONSED, e os conselhos estaduais criem esses regramentos em diálogo com a comunidade. Os conselhos são órgãos de Estado formados por representantes da sociedade civil. Então, no geral, tem lá gente da Secretaria Estadual, das redes privadas de ensino, das universidades, de instituições do terceiro setor, coordenando os esforços para fazer a adaptação no segundo semestre, para a oferta no ano que vem já ser pautada por essas novas referências também. É um tempo de estudo e preparação. Bom, estamos chegando no final do episódio de hoje. Felipe, muito obrigada pela participação. Foi muito relevante entender como os conselhos e o FONSED vão poder apoiar as redes nesse desafio de implementação da política. Obrigado novamente, Priscila. Uma grande satisfação estar aqui com vocês, participar nesse momento. Reforçar isso, né? Estamos muito comprometidos no âmbito dos conselhos estaduais de participar ativamente, e temos feito, né, durante as discussões do Conselho Nacional de Educação, agora com esse momento também de colaboração, seja com as instituições do terceiro setor, seja com as escolas em si, públicas e privadas, seja com outras organizações como o CONSED, a Undime, a UNCME, que são municipais, mas é importante lembrar que existem escolas municipais de ensino médio no Brasil também. É importante ter em mente que esse movimento das reformas do ensino médio ele é mais um processo do que um projeto em si.
ele tem esses momentos de revisão muito comuns aqui em outros países também, e uma característica fundamental para o sucesso é um bom exercício de monitoramento e de conversa, de diálogo, né, fazendo adaptações durante a implementação. Eu tenho acompanhado muito essa ansiedade, essa angústia da gente não ter resolvido ainda, mas queria trazer isso no final, de que faz parte do processo, que são etapas previstas e não previstas, com alguns avanços e algumas paradas assim estratégicas para ressignificar os elementos que a gente tem e que só dá para fazer bem fazendo junto. Então é importante, muito fundamental, manter essa convergência da mesa de diálogo com o Ministério da Educação, com os conselhos, com as instâncias interfederativas, com o terceiro setor, e por isso uma satisfação estar aqui, poder trazer o que é e tem sido o nosso trabalho e continuar acompanhando o trabalho de vocês e de todos os outros envolvidos também. Esperamos que vocês tenham gostado, nos contem as impressões e deixem comentários. Até o próximo episódio. Esse podcast contou com o apoio de muita gente, por isso vale mencionar todo mundo. Parceiros do projeto Trilhares, B3 Social, Fundação Telefônica Vivo, iFood, Instituto Natura e Instituto Sonho Grande. Realização: Instituto Reúna. Direção Executiva: Kat Stouco Smolli. Gerência de Inovação e Desenvolvimento: Priscila Santos de Oliveira. Gerenciamento do projeto: Ariane Moreno da Silva Reis, Fernanda Cândido Gomes, Isabela Fernanda Félix, J. Maranho e Stephanie Lopes Fernandes. Comunicação: Ana Adese Dirix, Marcos Vinícius Abreu de Moraes e Vinícius Pinto. Roteiro inicial: Ricardo Curaoka Martins. Gravação e tratamento: InStore.